Primeiro, vamos esclarecer o conceito de macronutriente secundário. O que é macronutriente secundário? São os nutrientes que são requeridos pela planta numa quantidade um pouco menor que os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Primeiro, deixando claro que todos os nutrientes são necessários para as plantas. A diferença é a quantidade que as plantas precisam. Os macronutrientes, elas necessitam em uma quantidade maior, e os micronutrientes, então, elas necessitam numa quantidade menor, né? Mas são necessários também. E os secundários, então, são aqueles macronutrientes que a planta precisa um pouco menos que os primários. Tá? Então, muitas vezes a gente vê pessoas, né, profissionais que acabam não utilizando da recomendação desses macronutrientes secundários, não observando. Por isso que a gente já bateu aqui na tecla de manter a porcentagem de cálcio na quantidade correta, a quantidade de magnésio, a quantidade de fósforo na quantidade correta, porque são nutrientes que eu preciso ter no solo de forma equilibrada, então eu não posso estar ignorando eles. Mas a gente vê, sim, bastante receita de bolo que só faz recomendação de NPK e de pH, né? Que acaba esquecendo os demais nutrientes. E faz diferença na produtividade lá no final, sim. Quando a gente deixa algum nutriente de lado, quando a gente não equilibra aquele nutriente, a planta ela acaba tendo aí algum prejuízo, né? Então, por isso que é importante eu estar olhando também esses nutrientes todos. Então, vamos falar um pouquinho aqui do cálcio, qual é a importância do cálcio. O cálcio, ele atua no estímulo e desenvolvimento das raízes e das folhas, por isso que muitas vezes a gente coloca gesso para fazer a raiz descer em profundidade, porque o cálcio ele auxilia nessa formação da raiz. Também na formação dos compostos que fazem parte da parede celular, o cálcio é muito importante para a formação da parede celular da planta. Uma planta deficiente em cálcio é uma planta que acaba ficando mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, porque quando não tem cálcio para formar a parede, acaba ficando debilitado, é como se fosse uma perca na proteção natural dessa planta. Aumenta a produtividade, porque pela redução da acidez do solo, né? E aumenta a atividade microbiana. Ele é muito importante para a atividade microbiana lá no meu solo também. Lembrando que os meus organismos do solo, eles também necessitam de nutrientes para fazerem o papel deles, para estarem atuando lá no solo, né? Quais são as fontes de cálcio que eu consigo encontrar hoje? Eu elenquei algumas aqui. O calcário calcítico, o dolomítico, a escória básica, que é aquele resto de fertilizantes que a gente acaba encontrando, né? Que às vezes a gente consegue num preço muito mais barato. O gesso, a marga, o cal hidratado e o cal virgem. Hoje são as fontes mais acessíveis de cálcio que a gente tem disponível no mercado. E aí cada uma vai ter uma porcentagem relativa desse nutriente. Então, para eu saber quanto usar, ia fazer o cálculo da porcentagem, né? Depois a gente vai ver, já para fazer a interpretação, mas o quanto usar é muito simples. Isso aqui é simples de fazer. O cálculo para saber esses nutrientes é muito prático, muito simples para estar sabendo. Basta eu saber a porcentagem do nutriente que tem dentro do adubo que eu vou estar usando, tá? E o magnésio, que é outro macronutriente secundário, ele tem um comportamento lá no solo muito semelhante ao do cálcio. A importância dele para a planta também é muito semelhante ao do cálcio. Por isso que eu também não posso esquecer esse nutriente lá no solo, porque a minha planta vai sentir falta dele. E aqui são as fontes de magnésio que eu tenho hoje no mercado. Eu elenquei algumas, né? Calcário dolomítico, carbonato de magnésio, a magnesita, que é o óxido de magnésio, a escória também vai ter magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio e magnésio e cloreto de magnésio. Aqui tem a porcentagem deles ali do lado, quanto que tem desse nutriente dentro desses fertilizantes que eu encontro no meu mercado hoje, tá? E aí, lembrando sempre que o uso contínuo de calcário pode causar a deficiência do magnésio em solos que são naturalmente já pobres nesse elemento. Por quê? Por conta da complexação. Quando eu fico usando o calcário calcítico num solo que precisa de dolomítico, né, que eu preciso de magnésio, já é um solo mais pobre em magnésio, eu acabo complexando o pouco magnésio que eu tenho, né? Lembram lá das primeiras aulas que a gente falou, quando eu subo o magnésio, eu vou baixar o cálcio, e quando eu subo o cálcio, eu baixo o magnésio. Então, tem isso, eu tenho que cuidar, por isso que é importante eu saber qual é o manejo que eu estou tendo ali no meu solo. Então, quais são as características do magnésio no solo? Lá no solo, ele vai se ligar com os colóides. Lembra que o solo tem os seus colóides, óxido de ferro, óxido de alumínio, que é a parte
sólida do solo. E ele fica ali colado naqueles colóides. E eu tenho que liberar ele dali. Por isso que se eu acabar complexando, fica mais difícil. Se eu desequilibrar o equilíbrio dos nutrientes lá do solo, eu vou acabar complexando ainda mais ele no colóide, porque ele tem uma forte aderência ao colóide. Ele já é tendencioso a ficar ali aderido. Então, eu tenho que cuidar com isso. E a sua deficiência, em geral, ocorre nos solos ácidos e de textura arenosa, né? Solo ácido, porque o pH acaba complexando, o pH baixo indisponibiliza o magnésio, e arenosa, porque tem pouca CTC. Como ele fica muito ligado aos colóides do solo, quanto menor a TCC, menor a carga para ligar nesse colóide. Então, o solo arenoso tem pouca carga. E aí, esses solos geralmente são deficientes em magnésio, tá? E um solo sódico também pode apresentar deficiência em magnésio, só para vocês entenderem a noção da dinâmica lá no solo. E temos também nosso terceiro nutriente, macronutriente, que também é essencial, que é o enxofre, né? E a deficiência do enxofre tem aparecido muito nos solos que a gente está usando, em que se usa nutriente fertilizante concentrado. O que é o fertilizante concentrado? O fertilizante que não tem misturas, não necessariamente que tenha mistura de outros nutrientes, mas, por exemplo, alguns carbonatos, alguns, enfim, nutrientes mais puros, nitrogênio, ureia, né? Que eu não tenho enxofre na composição e acaba faltando, então, esse nutriente lá no meu solo. Então, quando há muito uso desse tipo de fertilizantes, eu acabo penalizando o meu enxofre. Em alguns formulados não tem enxofre. A gente vai ver depois que na grande maioria dos formulados normais, eu já tenho vários nutrientes lá, não tenho só NPK, tenho vários outros, mas alguns não apresentam enxofre. Então, eu tenho que estar observando. Quando eu vou comprar o formulado, eu vou lá, vejo na saca dele, tem a porcentagem do que tem ali dentro, de que nutrientes que tem, para eu entender e saber quais são os nutrientes que tem naquela adubo que eu estou comprando, para ver se tem o que eu preciso. Então, no solo, o enxofre se comporta também de forma semelhante ao nitrogênio, porque o enxofre, ele está muito ligado à matéria orgânica, além de tudo, e assim como o nitrogênio. Então, ele vai se comportar lá no solo muito parecido com o nitrogênio. Tem mais na parte superficial do solo, né? Maior predominância no solo da forma orgânica. Um solo orgânico é um solo que tem acima de 30% de matéria orgânica, um solo úmico, solo fabricado. É difícil a gente ter isso de forma natural. A gente consegue encontrar em florestas ou algo assim, mas natural é difícil. O resto é solo mineral. Ocorre na forma sólida, aquosa e líquida, e sofre diversas transformações pelos micro-organismos. Por isso que é muito fácil de perder enxofre lá no meu solo, tá? E aí, de maneira geral, né, aqui, ó, um solo mineral eu coloquei, que é aquele solo que é composto argila, silt, areia, ele tem de 0,02 a 0,2% de enxofre, então é muito pouco. E um solo orgânico, que tem mais matéria orgânica, ele pode chegar a 1%. Também não é uma quantidade lá muito significativa desse nutriente no meu solo. E aí, de forma geral, eu posso falar que o enxofre, ele é maior nos solos argilosos do que nos solos arenosos, justamente pela ligação que ele vai fazer lá com a sua CTC, né? Como ele fica mais lá ligado com a CTC, o solo argiloso acaba apresentando maior quantidade desse nutriente, né? E a distribuição do perfil, como eu já havia comentado antes, é igual ao do nitrogênio, igual da matéria orgânica, vai ter mais na parte superficial do que ao longo do perfil. Então, muitas frutas, algumas brássicas que têm a raiz mais funda, que precisa de enxofre, né? Vai precisar do enxofre, vai ter dificuldade de encontrar em profundidade esse enxofre. Por isso que eu tenho que tentar levar ele em profundidade. Porque eu botei um gráfico do comportamento do enxofre no solo. Ó, lá mais na parte superficial, eu tenho maior enxofre, tanto o mineral quanto o total, né? O enxofre ligado ao colóide, quanto o enxofre que não está ligado ao colóide, que está também na solução do solo total. E eu vou descendo aqui do ladinho a profundidade, ó, quando eu chego lá a 100 centímetros, a 1 metro de profundidade, né? Isso aqui é em centímetros, eu vou diminuindo quase a zero a minha quantidade de enxofre, tá? Então, lá em cima eu ainda tenho uma quantidade de enxofre, lá para baixo eu vou praticamente chegar no zero. Então, quando eu preciso de raiz, quando eu preciso de profundidade, eu tenho que fazer a correção em profundidade desse nutriente também. Então, dependendo da planta que eu estou utilizando, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que levar esse nutriente lá em profundidade. E como que eu faço a adição de enxofre no meu solo?
Formas naturais são a água da chuva, como tem a combustão aí dos gases de presas, do próprio carro e tudo mais, que liberam enxofre, a chuva desce, leva de uma maneira natural, mas isso eu não posso estar considerando, porque é uma quantidade muito mínima. Inseticidas e fungicidas, a grande maioria tem enxofre. Inclusive, muitas vezes, com o uso excessivo, dependendo do solo, eu posso causar uma quantidade muito elevada, aumentar muito o enxofre por conta disso. Assim como o cobre e o zinco também, que tem nos fungicidas e inseticidas. E nos fertilizantes, né? Sulfato de amônio, o superfosfato simples e o sulfato de potássio, eles contêm enxofre na sua formulação. Então, quando eu estou aplicando alguns desses nutrientes lá para eu estar fazendo eu quero colocar nitrogênio no solo, eu quero colocar fosfato no meu solo, né? Eu vou também estar colocando o enxofre. Por isso que eu tenho que sempre observar a formulação do meu adubo e a porcentagem de cada nutriente que está indo, que eu vou saber se eu preciso ou não complementar aquele nutriente que estava faltando no meu solo. Baseado nisso, então, eu faço as interpretações, né, do cálcio, do magnésio e do enxofre. O cálcio e o magnésio trocáveis e o enxofre extraível são enquadrados nas 3 faixas. Faixa do nível baixo, nível médio e nível alto, né? Então, eles são baseados nisso. E a partir disso, então, eu vou lá, pego o meu laudo de análise de solo, vejo quanto que veio de cada um desses nutrientes e observo se ele está no nível baixo, médio ou alto. É bem simples, né? Lembrando que eu tenho que sempre fazer o cálculo de cálcio e de magnésio, que o cálcio se mantenha 60%, o magnésio é 15%, né? E aí, baseado nisso, eu vou ver se eu preciso adicionar ou não esses outros nutrientes. E também tem que fazer a interpretação do enxofre. Ah, o meu enxofre está baixo, né? Estou com enxofre baixo. O que eu faço? Eu vou ver qual é a cultura que eu tenho que aplicar, que eu estou plantando, e vou ver quanto que é a necessidade dela do enxofre. Baseado na necessidade dela, eu vou ver quanto que eu preciso aplicar de enxofre. Tá, mas eu vou botar um adubo só para enxofre? Não, vai ver o que tu separou para colocar na tua cultura. Qual foi o formulado ou qual foi o adubo simples que tu já tem ali preparado para colocar na tua cultura ou que tu estás pensando em comprar para colocar na tua cultura. Primeiro, tu vai se basear, fazer o cálculo sempre do NPK. Fez o cálculo do NPK? Escolheu o formulado a partir disso, ou adubo simples a partir disso, né? Aí, depois que tu escolheu, tu vai lá e olha na formulação desses adubos, quanto que eu tenho do enxofre, quanto que eu posso ter do magnésio, por exemplo, ou do cálcio. É o suficiente o que tem ali para eu chegar na quantidade que a minha cultura precisa? Porque o cálculo é muito simples. Precisa de 5 quilos por hectare. Eu vou colocar superfosfato no meu solo. Quanto que tem? Qual é a porcentagem de enxofre? Vai chegar nesses 5 quilos? Ótimo, já estou colocando enxofre no meu solo, não preciso mais completar. É esse o cálculo que eu tenho que fazer. Ele é simples, só que como ele é um detalhe, muita gente esquece. Não observa quando eu vou fazer o cálculo de análise do meu solo e a recomendação da adubação do meu solo. Porque para os macronutrientes secundários e os micronutrientes não tem muito segredo para fazer o cálculo. O segredo está na fonte que eu vou estar utilizando. Porque se eu esquecer que no formulado tem esse tipo de nutriente e colocar alguma coisa a mais, eu posso estar intoxicando o meu solo. Então, para o arroz irrigado, para as leguminosas, para as brássicas, liliáceas, o teor crítico de enxofre é o dobro do estabelecido para as demais culturas. Essas aqui são culturas que precisam de enxofre. Então, quando eu vou lá no meu manual ou no meu boletim técnico, o próprio manual vai estar apontando uma quantidade muito maior da necessidade de enxofre para essas culturas do que para um milho, por exemplo, né? Então, quem trabalha com essas culturas, as brássicas que são couve-flor, brócolis, né, dessa família, as liliáceas que entra aí alho, que entra cebola, entra também os lírios, né, entram nessa família e tudo mais. Então, eu estou plantando isso, feijão, soja, as leguminosas em si, né, o arroz irrigado precisam de mais enxofre. Então, o próprio manual vai estar atentando a isso, vai estar te dizendo a quantidade que precisa. Só que, às vezes, a gente não lembra que essas culturas necessitam deste nutriente em maiores quantidades. Alguns micronutrientes, dependendo da quantidade que eles precisam, eles são considerados macronutrientes para aquela planta, para aquela cultura. Então, a gente tem que estar sempre observando.
Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa aula. E aqui no canto esquerdo tem um conteúdo onde eu falo de ponto de murcha permanente. Clique e confere. E não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo.